Bom dia, pessoal. 5 minutinhos para a galera entrar, ok?
Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. E seus familiares, né? Da nossa fase. Bom, hoje é a nossa última aula. Nós vamos falar sobre terminar, né? A análise volumétrica. Desculpe, né? Gravimétrica. Volumétrica, não. Na semana passada, nós falamos sobre o método de precipitação, onde eu utilizo um precipitante inorgânico ou orgânico para precipitar um componente da minha amostra. Depois eu tenho o meu precipitado, eu isolo o meu precipitado através de filtração. Depois, se houver necessidade, eu transformo através de aquecimento em outro componente, peso, e a partir de relações estequiométricas, por exemplo, usando o fator gravimétrico, eu determino a quantidade e depois, usando a regrinha de 3, tendo a massa da minha amostra, eu consigo determinar o teor peso por peso do componente ou isolado ou um composto presente na minha amostra. Hoje nós vamos falar de mais duas técnicas, que é a determinação do teor de umidade e teor de cinzas. Mas antes de ir para essas duas técnicas, vamos falar rapidinho sobre os tipos de água que você pode trabalhar durante uma análise. Nós temos dois tipos de águas. Nós temos a água do tipo essencial e a água não essencial. Lógico, de novo, né? Você não vai precisar decorar, mas é interessante você saber por quê. De repente, durante uma análise, você passa por uma situação e aí você vai saber o que procurar a partir desse problema ou dessa ação que aconteceu no seu laboratório. Nós temos três tipos de águas essenciais. Nós temos a de adsorção, nós temos a de absorção, então adsorção, absorção, e nós temos a de oclusão. Qual é a diferença básica entre essas três? Se hoje, aqui em Divinópolis, está um tempo bem chuvoso, ou seja, a umidade do ambiente está bem alta. Se eu abrir um frasco de um reagente químico e deixar sobre a bancada, até o final do dia, a água do ambiente, na maioria dos compostos salinos, eles adsorvem água facilmente. Ou seja, essa água do ambiente vai ficar na superfície do meu sólido, ou seja, do meu resíduo, do meu sal sólido. Então, essa água que fica adsorvida na superfície é chamada de água de adsorção. Isso acontece não só em compostos do laboratório, mas no seu dia a dia do laboratório. Então, é interessante que, dependendo da análise que você for fazer, você trabalhar num ambiente mais seco, né, ou com menos umidade. Que você faça rapidamente a sua análise para não deixar ela exposta à umidade do seu ambiente. Porque muitos compostos adsorvem.
principalmente se o seu composto for iônico, no caso, né, dos sais, ou se não polares, nos casos dos orgânicos. Então, muitos compostos adsorvem. E essa água de adsorção, ela é, para a maioria dos compostos, facilmente eliminada. Então, se eu tenho um reagente no meu laboratório e eu preciso, por exemplo, quando nós voltarmos e tiver aula prática, nós vamos padronizar, por exemplo, o hidróxido de sódio, nós vamos padronizar o nitrato de prata. E esses padrões, nós aquecemos ele primeiro para ter certeza que toda a água que estava na superfície foi eliminada. Então, essa é a chamada água de adsorção. Eu preciso de uma baixa temperatura para ser eliminada. Quando eu digo baixa temperatura, depende do composto. 80, 100, 110, 120 graus Celsius. Dependendo do composto, eu posso até aquecer mais, porque ele não vai decompor. Então, isso varia. Tá? Ah, Luiz, mas é só o de adsorção, ou seja, só o que fica na superfície. Isso mesmo. Essa água é de adsorção, só da superfície. Existe a água de absorção. A água de absorção, o modo mais fácil de você visualizar é lembrando da gelatina. Ou seja, nos géis, quando você prepara uma gelatina, a gelatina se torna sólida, porque você dissolveu ela em água e quando ela esfria, ela se solidifica. Solidifica, entre aspas, né? Não é um sólido duro, é um sólido bem, entre aspas, bem mole, ou seja, na forma de um gel mais sólido. Essa água, ela não está só na superfície, ela está em todo o seu sistema. Então, o seu composto, no caso da gelatina, ela está dissolvida nessa quantidade de água que formou o gel junto com os compostos orgânicos que estão lá. Então, essa água faz parte do seu sistema, porque toda ela tem água. Você já tentou aquecer gelatina? O que acontece? A gelatina simplesmente fica líquida novamente. Por quê? Porque desnaturou. Então, deixa de ser o seu composto. Então, nesse caso, o aquecimento não é interessante. Você não consegue eliminar a água por aquecimento. Bom, existe uma outra técnica que você utiliza nitrogênio e aí você consegue retirar a água do seu sistema sem estragar. Então, isso é muito comum na parte biológica. Ou seja, você tem uma proteína, se você aquecer a proteína, você desnatura a proteína. Então, o que eu faço? Eu trabalho com um sistema de nitrogênio, gás nitrogênio, ou nitrogênio líquido, dependendo da técnica, e você consegue eliminar essa água, mas não por aquecimento, tá? Senão você desnatura o seu sistema. E o último tipo é a água de oclusão. Para você entender a água de oclusão, você tem que entender o seguinte: existem alguns sólidos que, quando se formam, eles formam com alguns buracos, ou seja, com alguns poros internos. Então, quando eu desenho alguns tipos de sólido, eu tenho que imaginar que nesse sólido houve a formação de poros. Então, o sólido, quando foi formando, o precipitado, quando foi formando, ele formou criando vários poros. E é exatamente nesses poros é que a água entra. Então, a água entra nesses poros, ou seja, ela fica lá interno do seu precipitado. Essa eu consigo tirar também com aquecimento. Só que o aquecimento tem que ser maior. E aí nós temos que tomar bastante cuidado.
porque aquecimento maior pode haver decomposição da sua amostra. Então, tem que tomar bastante cuidado. Não é todas que eu posso aquecer a 400, 450 graus. Pode haver uma decomposição, pode haver a formação de óxidos. Se for orgânico, vai decompor tudo em CO2 e água. Então, tem que haver um cuidado muito grande em relação a isso. E lembra bem dessa parte, porque no semestre que vem, quando você for fazer a Analítica 2, que é a analítica instrumental, você vai ver uma técnica chamada de cromatografia, que exatamente utiliza essa parte de oclusão para separar os componentes de uma amostra. Então, uma coluna cromatográfica, ela usa a dissorção, ela usa a absorção, ela usa oclusão. Então, tenta lembrar no semestre que vem que você pode utilizar essa técnica também para separar alguns componentes de uma amostra. Pergunta, gente. O que você pode mais confundir é a dissorção com a absorção. Tudo tranquilo? Perguntas? Ok, beleza. Então, deixa eu apagar aqui. E subir as não essenciais. As não essenciais, nós temos dois tipos. Nós temos a de cristalização e de constituição. Quando você vai comprar um reagente para fazer uma análise, então, por exemplo, aqui eu tenho o cloreto de bário. Cloreto de bário. O cloreto de bário, quando eu compro ele da empresa, ele vem nessa forma aqui, ó. Ele vem nessa forma. Ele vem na forma de hidratado. Ou seja, quando eu compro o frasco, eu estou comprando água também. Qual que é a massa molecular do cloreto de bário, hein? Deixa eu abrir aqui a nossa tabela periódica. Calcula para mim rapidinho aí, ó. O bário é... Cadê o bário? O bário é 137,33. O cloreto 35,45. Hidrogênio 1,008. Oxigênio 15,999. Enquanto eu pego uma água lá, vocês calculem a massa molecular para mim aí.
Quanto deu? 244,26. Confere aí, pessoal. Aqui tem 3 casas, 2 e 2. Não era para dar 3 casas, não? Vamos ver aqui, pegar a calculadora. Vamos pegar a calculadora aqui. 137,33 mais 35,45 vezes 2 mais 1,008 vezes 4 mais 15,999 vezes 2. Isso aí. 224, desculpa, 244,26. Quanto tem só de água, gente? Só de água. Então vai ser 2 vezes 1,008 mais 15,999. Opa, vezes 2 vezes 4. Então, peraí. 4 vezes 1,008 mais 2 vezes 15,999. 36. Qual é o percentual de água aqui, gente? Qual é o percentual? Como é que eu determino o percentual de água ali? Como é que eu faço para determinar o percentual de água que tem ali? Você concorda que 244,26 equivale a 100% da minha massa. 36,03 gramas equivale a X. Quanto é que dá o X? Olha para mim quanto dá o X. R$14,75. Ou seja, quando você compra, 15% do que você está comprando é água. Esse reagente, ele custa um valor. Se você comprar ele anidro, ou seja, sem essa água, ele vai custar mais, é lógico. Porque quando você compra 500 gramas desse produto, 15% do que você está comprando é água, simplesmente. Então, nós, no laboratório, quando você vai comprar um reagente, você tem que ver se você quer comprar ele hidratado, ou seja, contendo água. O sulfato de cobre, se eu não me engano, é penta-hidratado. Os nitratos de ferro vêm com X água, ou seja, nem dá para saber exatamente qual é a quantidade de água. Se você compra ele anidro, ou seja, sem essa água de cristalização, você paga um pouco mais caro. Ah, Luiz, mas não é interessante pagar mais caro? Não necessariamente. Esse cloreto de bário, como eu sei exatamente qual é a quantidade de água, eu vou trabalhar com ele normalmente. Não há necessidade de você comprar anidro se você sabe exatamente qual é a composição dele. Então, você só faz uma relação estequiométrica e aí você consegue trabalhar tranquilamente com ele no laboratório. Entenderam, gente? Então, a água de cristalização, ela é quando o seu componente é sintetizado, ele já faz essa cristalização, ou seja, já vai formando sólido contendo essa quantidade de água. Só que é possível fazer essa relação e determinar exatamente qual é a quantidade de água. Perguntas?
Bom, e a água de constituição? A água de constituição, você não, entre aspas, enxerga ela no composto. Ela é produzida a partir da decomposição do seu componente. Então, por exemplo, o CaOH2, o hidróxido de cálcio, quando você aquece o hidróxido de cálcio, forma o óxido de cálcio e mais água. Essa água aqui é o que nós chamamos de água de constituição. Ou seja, se você observar o composto, a fórmula molecular do composto, você não tem água ali não. Mas, quando você aquece o composto, aí sim você tem a formação de água. E isso funciona para todos os hidróxidos. Todos os hidróxidos, quando você aquece, e tem outros compostos também que liberam água, né? Mas observe, a água de cristalização, ela está na forma de água, e quando você aquece, ela sai na forma de água. Aqui, ela não estava na forma de água, mas com o aquecimento foi liberado água. Então, são diferentes as duas, tá? Uma já estava no composto, por isso que é água de cristalização. Quando o composto cristaliza, você já tem essa quantidade. E nesse caso aqui, não. Nesse caso, os hidróxidos, quando aquecidos, liberam água. Os hidróxidos, eles adsorvem a água muito facilmente. É aquele caso lá da essencial de adsorção. Se você deixar o hidróxido de sódio na sua bancada, você compra ele sólido, depois de alguns dias já vai estar líquido, porque ele absorve água muito facilmente do ambiente. Ele é muito polar, né? Um sólido com cargas bem definidas, com o Na+ e o OH-. Pergunta, gente. Ok, então vamos continuar. Agora vamos para a nossa técnica mesmo, né? Que é métodos de volatilização. Então, na aula passada, nós vimos o método de precipitação, que você isola o seu componente a partir da precipitação. Agora, nós vamos trabalhar com o método de volatilização, que você separa o seu componente usando o aquecimento. A primeira técnica é para a determinação do teor de umidade. Determinar a umidade, gente, de uma matéria-prima, de uma amostra, de um alimento, é muito comum no laboratório. É uma técnica muito simples, mas muito importante. Muito importante. Por quê? Porque você consegue, já no início das suas análises, determinar se a sua amostra tem algo suspeito. Então, é muito importante. Nós trabalhamos para a determinação da umidade com essa vidaria aqui, ó. Essa vidaria, ela é chamada de pesa-filtro.
o que eu acho que ela é tão interessante? Uma das piores coisas no laboratório é você perder ou misturar a tal da tampinha. Você trabalhar com balão volumétrico com tampa, se você olhar aqui no nosso laboratório, tem uma caixa cheia de tampa. Então, você tem que procurar ver qual encaixa no seu balão volumétrico. O pesa-filtro, ele tem essa característica de deixar a tampinha assim. Então, você não precisa ficar tirando e colocando fora, não. Você deixa ela assim, e é muito interessante isso, na minha opinião. Esse é o pesa-filtro que nós utilizamos para fazer o teor de umidade. Então, como é que eu faço isso? Olha aqui. Eu peso a minha amostra, então eu tenho a massa da minha amostra. Eu peso a minha amostra no pesa-filtro, que ele foi limpo, ou seja, ele foi lavado, ele foi colocado na estufa para secagem, foi colocado dentro de um dessecador. Dessecador, deixa eu te mostrar aqui, ó. Esse daqui é um dessecador. O dessecador tem essa parte azul, que é a sílica. A sílica é um componente que absorve água do ambiente. Então, aquela sílica está azul, ela está boa ainda. Se eu colocar na estufa o meu pesa-filtro a 100, vamos por aí 110 graus, deixar lá ele secando bem. Se eu tirar ele e colocar em cima da bancada, a água do ambiente vai absorver na superfície do vidro. Para não acontecer isso, eu coloco ele dentro do dessecador. Então, ele vai esfriar em um ambiente seco de umidade. Então, para isso que serve o dessecador. Vou pesar o meu pesa-filtro. Então, eu tenho a massa do pesa-filtro vazio. Então, eu tenho a massa do meu pesa-filtro vazio, eu tenho a massa da minha amostra. Com o pesa-filtro aberto, com a tampinha em cima, eu vou colocar ele na estufa. Geralmente, e aí, o que nós estamos querendo eliminar é a água de adsorção. Então, a temperatura, se for água que você quer eliminar, você vai pôr a 110 graus. Se for componentes orgânicos, que você vai eliminar os voláteis, você põe uma temperatura menor, para não decompor. Então, vamos imaginar aqui que fosse água. Se for água, nós vamos colocar aqui em torno de 2 horas a 110 graus Celsius. Vamos deixar 2 horas, ou 3 horas, vai depender da sua amostra. Vamos colocar 2 horas. Depois de 2 horas, nós vamos colocar para secar dentro do dessecador. Coloquei para secar dentro do dessecador. Secar e esfriando, né? Porque como ele vai estar quente, ele vai estar esfriando. Depois que ele estiver frio, eu vou pesar. Eu vou para a pesagem. Numa balança analítica. O que eu vou pesar aqui? O que eu vou pesar? Então, vê se você concorda comigo. Eu vou pesar a massa do pesa-filtro com a amostra seca. Vou pesar a massa do pesa-filtro com a amostra seca. Dependendo da técnica que você for trabalhar, você vai repetir esse processo aqui, ó. Você vai voltar o pesa-filtro para a estufa, vai deixar 2 horas, vai pôr no dessecador e vai pesar de novo.
até que essa massa aqui, ela fique constante. Porque, de repente, essas 2 horas aqui não foi suficiente para eliminar toda a água de adsorção. Então, você faz isso até que a massa fique constante. Então, vamos lá. O que eu tenho? Eu tenho a massa da minha amostra, eu tenho a massa do pesa-filtro vazio e tenho a massa do pesa-filtro com a amostra seca. Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Se eu somar esses dois, se eu somar a massa da amostra com a massa do pesa-filtro vazio, eu vou ter a massa do pesa-filtro com a amostra úmida. O que é isso? É a massa do pesa-filtro vazio mais a massa da amostra. Qual vai ser a massa da umidade? Ou seja, a massa que foi liberada, que saiu no formato de voláteis ou de água. A massa do pesa-filtro com a amostra úmida menos a massa do pesa-filtro com a amostra seca. Então, isso que foi eliminado, né? Eu estou falando de água porque é o mais comum, mas pode ser os voláteis também. Então, essa é a mais comum. E o percentual? A massa da minha amostra equivale a 100%. A massa da minha umidade a X%. Quando você recebe uma matéria-prima, quando você recebe um alimento, vai estar descrito qual é o mínimo e qual é o máximo de umidade que você tem lá no sistema. Principalmente o máximo, né? Então, você vai ter essa informação. Ah, não, para aquela amostra que eu trabalho todo dia, o máximo é 0,5%. Ah, o máximo é 1%, o máximo é 1,5%. Então, isso tudo é descrito na referência das amostras que você trabalha. Dá uma olhadinha no quadro e me pergunta se tiver alguma dúvida. Professor, volta nessa parte da fórmula, por favor. Aqui em cima? Sim. Aqui? Pode. Tudo isso. Ah, tá. Então vamos lá, ó. A massa da amostra é o que você pesou. A massa do pesa-filtro vazio é quando ele está lá, só ele vaziozinho. Se você somar essas duas, é como se eu tivesse colocado o pesa-filtro na balança e ter colocado a amostra aqui dentro. Então, esse conjunto é o pesa-filtro, que estava vazio, mais a amostra que eu coloquei lá. E como eu coloquei a amostra antes do aquecimento, eu chamei ela de amostra úmida. Então, a massa de tudo que está aqui, o pesa-filtro mais a amostra úmida, é o que eu chamei aqui. Depois que eu coloco na estufa, vai liberar a água. Ou seja, vai perder massa. Então, depois que sair da estufa, depois da secagem, eu vou ter a massa do pesa-filtro e a amostra seca lá dentro. Então, se eu subtrair o antes com o depois, eu vou ter o que foi eliminado. E é o que eu chamo de umidade. Então, a massa da umidade, ou seja, a massa da água que saiu lá, era o que tinha antes de secar, com o que tem depois da secagem. Como eu quero o teor sempre relacionado com a amostra, então, a massa da minha amostra, ou seja, tudo que eu coloquei lá, equivale a 100%. A massa da umidade, ou seja, o que saiu por causa do aquecimento, é o X que eu quero. Então, o X, que é o meu teor de umidade,
vai ser igual a massa da unidade vezes 100, dividido pela massa da amostra. Como aqui é gramas e gramas, vai sobrar só o percentual, né, da umidade. E isso, na estufa vai o pesa-filtro com a amostra lá dentro. Vai com a amostra lá dentro. Então vai os dois. Quando você faz isso daqui, ó, vamos supor que você deixou 2 horas, quando você pesou, deu lá, por exemplo, 3% de umidade. Aí você fala, gente, mas será que é 3% mesmo? Aí você volta para a estufa e faz novamente, deixa mais 2 horas, coloca o dessecador, espera esfriar, pesa, faz de novo. Ó, deu 3%. Ah, então tá, não precisa fazer 2 vezes, não, uma é suficiente. Tá? Então você sempre, toda vez que você tiver dúvida, ou toda vez que for a primeira vez que você faz aquela análise, aí você vai ter que fazer algumas repetições para ter certeza que toda a água saiu. Não, que vai aqui para a estufa vai o pesa-filtro com a amostra aqui, ó. Só que ele vai estar aberto lá na estufa. Para quê? Para que a água saia da sua amostra. A estufa é de aquecimento. Na estufa eu aqueço. A nossa estufa aqui, por exemplo, ela vai dar uns 180, 200 graus mais ou menos. O meu dessecador, ele é só para esfriar, ó. Não tem nada ligado nele, não. Você coloca o pesa-filtro aqui dentro. Você coloca o pesa-filtro. Então, vamos supor que lá dentro do meu pesa-filtro esteja a amostra e o pesa-filtro esteja quente, né? Porque saiu a 110 da estufa, desculpa. Então, tá aqui, ó. Ele vai esfriar sem ter contato com o ambiente. Por causa da sílica, lá está muito seco. Então, não tem problema dele absorver ou adsorver a água do ambiente. Então, o dessecador é o meu esfriador sem ter contato com o ambiente. Só fazer uma continha aqui para colocar o resultado. Espera aí, só um minutinho. Então, façam para mim esse exemplo aí, ó. Eu pesei um pesa-filtro vazio, pesando 33,0581. Coloquei nele 2,5 gramas de amostra. Fiz um procedimento, levei na estufa, pus no secador. Quando eu pesei o pesa-filtro com a amostra seca, 35,0247. A partir dessas informações, calcula para mim o teor de umidade aí. Façam aí rapidinho para mim.
Semestre que vem vamos fazer isso, vamos, opa, vamos sim. Depois vocês conversam com a galera que fez a experimental para vocês verem. Nós fizemos 11 técnicas não, né? 11 procedimentos. Um 1,52%, olha aí, gente, se confere. Bateu 1,52. Vamos aqui, ó. Vamos lá, hein? A massa da minha amostra úmida vai ser a massa do pesa-filtro, 33,0581, mais a massa da minha amostra. Essa é a massa da minha amostra úmida, que dá, vamos fazer a continha, 33,0581 mais 2,5, 35,5581 gramas. Então, vamos substituir aqui. A massa da umidade vai ser 35,5581 menos a massa do pesa-filtro com a amostra seca, 35,0247. Isso vai dar menos 35,0247, 0,5334 gramas. A massa da minha amostra é 2,5 gramas. A massa da umidade é 0,5334 gramas. Então, X vai ser igual a vezes 100 dividido por 2,5. Ó, vezes 100, peraí. Calma aí. 0,5334. 0,53? Ó, que conta que eu fiz aqui? Espera aí. Ah, não, é o contrário. Eu multipliquei ao contrário. 0,5334 vezes 100 dividido por... Ó, cadê minha conta? Minha conta é errada aí. Não, minha conta é errada aí.
Deixa eu achar onde que eu errei, gente. (35.5581) menos 35.0247. Ué, tá certo ali. Estão vendo onde eu errei? Então, exatamente. Espera aí que eu tô achando, descobrindo aqui onde é que eu errei. Que conta que eu fiz errado aqui. Que conta que eu fiz errado aqui. Espera aí. Era para dar esse valor mesmo aí, ó. 1,52. Espera aí que eu tô achando onde é que eu errei aqui. Tá passando alguma conta minha aqui. Não, tá. Eu que coloquei o valor diferente. Ah, tá. Já descobri aqui. Tem que dar 21,33%. Dá muito alto mesmo. Eu que coloquei aqui, em vez de... Como eu fiz aqui direto, eu fiz a... Isso aí. Eu que fiz aqui, em vez de calcular o 98% em relação à amostra, eu fiz da soma dos dois. Por isso que deu essa massa meio grande. Mas não é problema. O importante é que as contas são essas aqui, tá? Eu que fui fazer rápido aqui. E então, é exatamente isso. Eu fiz esse aqui em relação ao 2,5. Por isso que deu esse 20 e tantos por cento. Tá? Tá certinho aqui. Tá? Eu que tinha feito, em vez de fazer da amostra, eu fiz do peso da amostra com o cadinho 98,5%. Por isso que deu esse valor meio alto aí. Mas você não vai encontrar uma amostra com 20%, não, tá? Não se preocupa, não, tá bom? Geralmente em torno de 1 a 2%, senão você vai estar pagando água em vez de pagar a sua amostra. Entenderam, gente? É só o meu valor lá que eu tinha colocado, que deu esse valor meio absurdo. A outra técnica é chamada de determinação do teor de cinzas, que também é muito comum no laboratório, muito comum, para você não ver se as pessoas colocam areia ou algum minério na sua amostra, tá? Isso é muito comum. A areia é muito utilizada, né, para tentar burlar aí a sua massa, né, que ela é pesada. Então, é muito comum no laboratório nós trabalharmos com o teor de cinzas. Primeiro o que são cinzas?
Cinzas é o que sobra da sua amostra quando você faz um aquecimento muito forte. Então, diferença da umidade, que é um aquecimento leve, 110 graus, por exemplo, nas cinzas não. Cinzas é um aquecimento muito alto, 450, 550, 750, vai dependendo da sua amostra, tá? Então, cinzas é o que sobra. A cor, entre aspas, cinza, não funciona muito, não. Dependendo da sua amostra, vai ser branca, vai ser um pouquinho mais escura. Se tiver algum metal, dependendo do metal, pode ficar um pouquinho mais escuro. Então, isso não conta. Cinza é só o modo de falar. Se a sua amostra for completamente orgânica, então, provavelmente, seu cinza vai ser zero, ou quase zero, né? Tá? Se o seu componente for mais inorgânico ou existir, aí a sua cinza pode aumentar. Por exemplo, você trabalha com trigo, por exemplo, né? O que nós fazemos aqui no laboratório. Então, um percentual de 0,5%, 1% de cinza no trigo é normal. Vamos supor que você pegue um alimento que tenha metal, que tenha muito metal. Então, pode dar uma massa maior, porque forma o óxido do metal, então vai ter cinzas lá com certeza. Se você pega uma matéria-prima que tenha óxido de zinco, por exemplo, já no componente, então também vai ser uma cinza maior. Então, dependente da sua amostra, esse valor pode variar. Como é que eu trabalho com a cinza? Como a temperatura é muito maior, geralmente eu trabalho aqui, ó, com um cadinho de porcelana. Meu cadinho está bem sujo, tá vendo? Porque está bem utilizado. Mas esse é um cadinho de porcelana. Essa porcelana cerâmica, né? Ela consegue ir a altas temperaturas. Então, primeiro eu peso o meu cadinho. Então, eu tenho a massa do meu cadinho vazio. Cadinho mesmo, tá? O nome é assim, ó, cadinho. Cadinho. Se você precisar aquecer a mais de 2.000 graus Celsius, você usa um cadinho de platina, que é aquele metal mais caro que o ouro. Platina. Aí, você vai pesar a massa da sua amostra dentro do seu cadinho. Mesma coisa, tá, gente? Ó, meu cadinho tem que ser lavado, limpo, seco na estufa, colocado no dessecador. Depois eu tiro do dessecador e vou pesar ele vazio. Pesei a minha amostra. Se você está trabalhando com composto orgânico, principalmente na área de alimentos, se você pegar um cadinho com um alimento e colocar direto na mufla, ele vai queimar, e quando o alimento queima, quando o composto orgânico queima, ele libera fumaça, então vai enfumaçar todo o seu laboratório. O que eu faço, então, e é muito comum quando você trabalha com teor de cinza? Você faz o que nós chamamos de pré-calcinação. O que é pré-calcinação? Pré-calcinação é você queimar a sua amostra antes de levar à mufla. Aonde eu faço isso? Eu faço dentro de uma capela. Então, por exemplo, no nosso caso, eu coloco uma chapa aquecedora, coloco a minha amostra com um cadinho nela e ligo a chapa. Aí ela vai queimando, vai produzindo fumaça, como está dentro da capela, o laboratório fica tranquilo. Depois que a minha amostra estiver bem queimada, ou seja, toda essa fumaça já saiu, aí sim eu levo para a mufla. A mufla, vocês vão ver aqui no laboratório, é um equipamento que tem uma cerâmica refratária que você consegue trabalhar com altas temperaturas. Então, eu posso trabalhar lá 550 graus Celsius por 2, 3 horas, ou mais ou menos, 750, vai depender da sua amostra. Então, vamos supor que eu vá colocar 550 graus Celsius por 3 horas. Então, aqui vai
calcinar. Aqui é a calcinação. O termo calcinar é só por causa do cálcio, né? Mas é ali que a temperatura é bem mais alta. Depois, daqui, se eu tirar e colocar no ambiente, vai absorver umidade. Então, eu vou lá com o meu dessecador, coloco o meu cadinho lá para esfriar dentro do dessecador. Depois que ele esfriar, aí sim eu vou para a pesagem. Aí eu vou fazer a pesagem. O que eu vou pesar? Vê se você concorda comigo. A massa do cadinho com as cinzas. Que o que vai sobrar é a cinza. Na umidade, vai embora os voláteis e fica todo seco. Aqui não. Aqui calcina tudo. O que sobra são as cinzas. Depois, se houver necessidade, eu levo para a mufla de novo, passo de novo e peso, até que essa massa aqui fique constante. Então, se houver necessidade, você faz de novo, até... Eu não gosto do bico de bolsa no meu laboratório, tá? Não gosto de trabalhar com gás, eu acho muito arriscado. Então, nós fazemos isso na chapa aquecedora. Tá, mas se no seu laboratório tiver bico de Bunsen, tudo bem. Eu não gosto de bico de Bunsen, acho muito perigoso. Então, nós trabalhamos aqui na chapa aquecedora. Muito mais fácil de controlar, tá? Não precisa ficar tirando e colocando. Muito mais fácil, muito mais tranquilo. Então, tá aqui a massa do meu cadinho com as cinzas. Então, vamos lá. Olha o que eu tenho. Eu tenho a massa da minha amostra, eu tenho a massa do cadinho vazio, e tem a massa do cadinho com as cinzas. Como é que eu determino a massa de cinzas? Olha que continha fácil, hein? Como é que eu determino a massa de cinzas? É a massa do cadinho com a cinza menos a massa do cadinho vazio. Olha aqui, ó. Porque o que sobrou é as cinzas. Se eu tenho ele vazio, então, se eu subtrair um do outro, eu tenho a massa das cinzas. A massa da minha amostra equivale a 100%. A massa de cinzas equivale a X%. X é o teor de cinzas. Massa de cinzas vezes 100% dividido pela massa da amostra. Então, a continha é até mais simples ainda do que da umidade. Qual é a vantagem? Principal vantagem de umidade e cinzas? Muito barato. Você precisa de uma estufa, que é a coisa mais comum no laboratório. Uma mufla que não é tão cara. E balança analítica que todo laboratório vai ter. O que é o ruim? O que é o contrário? É que você gasta tempo. Então, na estufa, você vai gastar 1, 2 horas. Você vai fazer, por exemplo, você recebeu 5 amostras no dia. Vai fazer em triplicata ou quintuplicata. Então, você vai gastar tempão. A mufla é a mesma coisa. A mufla, você não pode tirar 550 uma amostra e colocar outra. Você vai ter que esperar ela esfriar. Então, ela demora para esfriar, para você fazer uma nova leva de amostras. Essas são as desvantagens. Mas é um custo muito baixo para você trabalhar. E não é por ser baixo que ela é menos importante, não, tá? Trabalhar com umidade e cinzas é muito importante, tá? São uma das principais que você precisa fazer no seu dia a dia no laboratório. E ela já te dá um monte de indícios, né? Se as suas amostras têm alguma coisa suspeita ou não. Lógico que, hoje em dia, já existe uma técnica chamada de termogravimetria, que você pode comprar um equipamento, que é uma balança que pesa enquanto a amostra sua vai perdendo massa, e aí você consegue já, aí não precisa de estufa, não precisa de mufla. A termogrametria, um aparelhinho pequenininho, você só tem o trabalho de pesar a sua amostra, colocar lá
aí ela vai te dar um gráfico de perda de massa, e aí você consegue determinar qual é a umidade, voláteis, qual é as cinzas, tá? Então isso já facilita. Só que é um equipamento relativamente caro. Então, se você faz cinzas e umidade muitas todos os dias, de repente compensa, porque depois de um certo tempo você recupera o seu dinheiro. Se você não faz, então é melhor você comprar uma estufa e uma mufla, né? Pergunta, gente. Tranquilo? Então vamos fazer uma continha aqui. Um exemplo. Só para a gente. Deixa eu conferir, né? Antes de fazer a continha. Opa, peraí que eu estou fazendo a continha aqui, tá? Vamos ver se agora vai. Agora sim. Então façam para mim aí, ó. Tem uma massa de 0,9825, o cadinho vazio 18,72,54, o cadinho com cinza 18,74,01. Façam para mim aí o teor de cinzas, por favor. Eu vou pegar um pouco mais de água. Estou na frente aqui.
1,49, 1,64. Vamos ver aqui. Então, a massa de cinzas vai ser cinzas 18,7401 menos cadê vazio 18,7254. Isso daí dá, vamos lá, 18,7401 menos 18,7254. 0,0147 gramas. 0,9825 gramas equivale a 100%. 0,0147 gramas equivale a X. X, que é o percentual de cinzas, é igual a vezes 100, dividido por 0,9825. 1,496, 1,50%. Um 49, 164, 164 porque o percentual tem que ter duas casas decimais. Então, isso daí nós vamos fazer o semestre que vem, nós vamos fazer a umidade, nós vamos fazer cinzas. Dúvida, pessoal? Então é o seguinte, ó. A nossa última atividade vai ser sobre métodos gravimétricos, só que vai ser uma avaliação, ou seja, essa avaliação só vai ter uma correção, tá? Como se fosse uma prova. E aí eu vou postar no máximo amanhã. Fique muito atento, que não vai ter uma semana para resolver, não, né? Como é uma prova, o tempo é mais curto. Fique muito atento na data para a entrega. Você não vai poder entregar depois, não. Tá? Então, por exemplo, a atividade, eu estou corrigindo que são entregues depois, lógico, com uma nota menor, nós já foi avisado isso antecipadamente. Agora não, agora é uma avaliação. Então, se você perder o prazo para entrega da avaliação, não tem entrega depois, não, tá? Então, muita atenção no prazo da entrega, tá? É uma avaliação, então vai ter apenas uma correção, ok? Eu postei ontem a atividade 5 corrigida. Vou tentar até sexta-feira já colocar a 6. Aí já está todas as suas atividades corrigidas. Algumas pessoas já mandaram a segunda versão para eu corrigir, tá? Eu ainda não. A minha
prioridade é a correção 1, para dar tempo de você fazer e me entregar, tá? Ok? Algumas pendências podem ter, então não precisa se preocupar, não, tá? Que eu vou resolver todas as pendências, tá bom? Então, quanto a isso, mas você ficou de corrigir, calma, né? Que nós vamos fazer tudo isso, tá? Só fique atento no portal didático, nas coisas que eu vou colocar, tá bom? E aí nos e-mails, tá? A segunda reação, você retorna o feedback pelo e-mail mesmo. Isso, exato. Não. Preste atenção. Ô, Luiz, mas você não colocou nota no contact ainda. Bom, você deve ter percebido, né? Você deve ter percebido que como eu dou a chance para você corrigir, como é que eu vou colocar uma nota, depois vou colocar outra nota, depois... Não, calma aí. Você tem acesso a todas as suas notas através do portal, porque eu coloco a sua atividade corrigida. Então, você já tem a sua nota, ok? Por que eu não coloco no contato? Porque a sua nota 1, que você já tem, vai ser somada à sua nota 2, e aí vai ser tirada a média. Então, por isso que não está no contato. Tá? Tudo que eu corrijo, eu vou colocar no portal. No contact, eu vou colocar a média dessas duas aqui. Então, para você saber a média, lógico que você tem que saber as suas duas individuais, né? E é isso que eu jogo no portal, tá? Então, eu vou colocar tanto uma quanto outra. Só que tem um detalhe. Para mim, fica muito mais fácil devolver por e-mail para você. Entendeu? Então, eu corrijo e devolvo no seu e-mail. Muito mais fácil. Por isso que eu prefiro que a segunda seja por e-mail. Lembrando, gente, presta atenção, depois eu não corrijo, você vai ficar, para eu corrigir a sua correção, você vai mandar 2 arquivos. O que eu corrigi e o que você corrigiu, tá? Não existe um arquivo no e-mail, não existe isso, tá bom? Certo? Ok? Então, depois, mas você não corrigiu. Por que eu não corrigi? Porque eu falei várias vezes que eu só vou corrigir quando tiver 2 arquivos. Um que eu corrigi e o outro que você corrigiu. Eu, na minha sala, eu tenho 2 telas de computador. Eu abro aqui, você corrigiu numa tela e aqui eu corrigi na outra. Aí eu vejo o que você fez. Então, um arquivo só, para mim, não significa nada. Ô, Luiz, segue a segunda correção da atividade 4. Não vou nem olhar. Se tiver um arquivo, eu nem olho. Porque eu não tenho tempo para ficar olhando todos os meus alunos para pegar o seu que eu corrigi. Não, não é assim que funciona. Então, você vai mandar o que você corrigiu e o que eu corrigi, porque eu vou abrir os 2 ao mesmo tempo. Eu já corrijo e já mando, volto para você. Tá certo? Então, muito cuidado com isso. Não, gente, presta atenção. Eu estou dando uma oportunidade para você corrigir algo. Então, eu quero que você aprenda. Se só passar corretivo no 007 para escrever 00665, gente, tá de brincadeira comigo, né? Se você quiser corrigir, é corrigir. Escrever novamente, aprender. Se é só para passar corretivo, gente, tá, né? Nós estamos numa universidade. O objetivo seu é aprendizagem e isso faz com que a sua nota melhore. Então, se for passar só corretivo, você vai perceber que a sua nota não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Eu estou dando uma chance para você corrigir. Então, o mínimo que vocês têm que fazer é participar dessa correção, né? Ok? Então, se você ver que tem a mesma nota, de 2, uma. Ou você mandou só um arquivo, ou você simplesmente passou o corretivo. Não, você vai escrever novamente. É o mínimo que você tem que fazer. Tá? É o mínimo que você tem que fazer. Tá bom? Então, muita atenção nisso daí. Muita atenção. Calma, que todo mundo vai ser respondido, tá? Vai estar calma, porque nesse momento eu estou corrigindo muita coisa, tem que lançar muita coisa. Então, pode ser que seu e-mail ainda não foi lido.
mas depois, principalmente na penúltima e última semana, aí como, né, já corrigi tudo, aí fica mais fácil de eu responder para você, tá? Mas olha com atenção, tá? Olha com atenção. A próxima atividade é uma prova. Então, você vai ver amanhã no portal, provavelmente, e lá vai ter uma data para ser entregue. E como é uma prova, não tem o mesmo tempo, né? Então, fique muito atento ao prazo para você entregar essa prova. Tá bom? Muito atento. Ok? Tá bom? Então, ficamos assim. Espero que vocês e seus familiares estejam bem. E aí nós vamos conversando por e-mail ou pelo portal, tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima. Até o ano que vem, se der tudo certinho, né, gente?